Olá família, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma semana de estudos da Bíblia, mais uma semana de estudos do Família Nele. Então eu quero convidar você a, como eu sempre falo, né? Curtir o nosso vídeo, compartilhar o nosso vídeo, que você possa se inscrever no canal da nossa comunidade para que a gente possa crescer cada vez mais aqui no YouTube, certo? Então vamos estar orando para a gente começar? Então feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, Pai, por mais esse momento. Deus, te agradeço porque o Senhor é um Deus sempre bondoso, misericordioso, Pai. O Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Pai, nesse momento de estudo da palavra, que o Senhor possa se fazer presente, que nós possamos aprender cada vez mais de Ti, Pai. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, semana passada, nós começamos os estudos no livro, na carta de Romanos. Então, semana passada foi Romanos capítulo 1, hoje é Romanos capítulo 2. Só para a gente dar uma relembrada sobre o assunto, no capítulo 1, Paulo ele vai fazer a sua saudação e falar sobre que ele é um servo de Cristo, que ele é um servo de Deus, que ele está ali para servir, ele está ali para trabalhar. E ele também ali no capítulo 1 ele vai começar a falar sobre o que ele está fazendo, né? Qual é o objetivo dele, que é pregar o evangelho, quer pregar as boas novas, quer levar esse evangelho para mais pessoas. Então, o intuito e o ministério de Paulo é esse, levar o evangelho para todos os lugares, e foi isso que ele fez. Como nós falamos semana passada, ele fez 3 viagens missionárias e abriu igreja em tudo quanto é canto. Então esse era o objetivo de Paulo, ele se dizia como o apóstolo dos gentios, né? Então ele estava ali para isso, para pregar para todo mundo. E no final do capítulo 1, ele fala sobre os pecados que os homens cometem. Então aqui Paulo ele termina o capítulo 1 falando sobre os pecados que os homens cometem. Por que os homens cometem esses pecados? Ele fala que Deus ele se mostra para a humanidade, os seus atributos visíveis e seu eterno poder, né? Assim que ele fala, estão ali visíveis em toda a criação. Então você pode ver Deus em todas essas coisas. Mas o homem ele não consegue ver Deus nessas coisas. O homem caído, o homem pecaminoso, ele não vê essas coisas. Não vê os atributos de Deus, não vê Deus nessas coisas. E aí, por causa disso, Deus os entrega às suas paixões e aos seus desejos pecaminosos. E ali no capítulo 1, Paulo ele descreve várias coisas, vários pecados. E ele termina o capítulo 1, só um minutinho aqui, ele termina o capítulo 1 falando assim, lá no versículo 32. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Então aqui Paulo dá a entender que ele está falando dos pecados e está falando daquilo que os homens praticam, dos seus desejos que estão dentro do coração do homem, porque Deus os entregou a isso. Mas agora no capítulo 2, que nós vamos começar a estudar essa semana, Paulo ele vai entrar um pouco mais a fundo nisso. Presta atenção no versículo 1 que ele diz assim, ó, abre a sua Bíblia, Romanos capítulo 2, versículo 1. Ele diz assim: por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Só nessa primeira parte do capítulo 1. Viu do versículo 1? Paulo ele começa falando, por isso o quê? Por causa de todos aqueles pecados que ele listou agora no capítulo 1, de tudo aquilo que ele acabou de falar no capítulo anterior, Paulo ele fala, por isso você é indesculpável quando julga os outros. Então Paulo ele pega e muda a perspectiva. Ele estava falando dos pecados morais, talvez, né? de todo o mundo, né? De todas as pessoas, mas agora ele começa a trazer mais para perto, ele traz para a nossa realidade, ele traz para a realidade daqueles leitores que estavam ouvindo a ele. Presta atenção. Por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Então aqui no capítulo 1 ele está falando que as pessoas condenam os outros, mas eles praticam aquelas mesmas coisas. Sabe lá no capítulo 1 que ele pega e lista uma série de pecados?
as pessoas vão e apontam o dedo, mas eles praticam a mesma coisa. E aqui no capítulo 2 ele vai descrever isso e vai falar um pouco mais sobre isso. Versículo 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você, que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Você está percebendo que aqui nesse capítulo 2, ao contrário do capítulo 1, Paulo estava falando no geral, aqui no capítulo 2 ele parece que está falando para uma pessoa específica. Obviamente, Paulo não estava falando para uma pessoa em específico, mas ele estava falando para um grupo de pessoas específico, e daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Versículo 5. Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Então aqui Paulo ele pega de novo, assim como ele falou no capítulo 1, que ele veio trazer esse evangelho tanto para o judeu e também para o grego, aqui ele fala de novo, que ele coloca no mesmo patamar os judeus e os gregos. Ele está querendo dizer que todos nós somos iguais, todos nós somos pecadores. Diante de Deus, mais para frente ele vai falar sobre isso, que ninguém procura fazer o bem, né? Assim que ele fala mais para frente. Mas ele aqui tenta colocar igual, né, em pé de igualdade os dois. Por quê? Porque os judeus eles tinham o costume, e até hoje eles por serem o povo escolhido por Deus, lá atrás, lá em Abraão, por eles serem esse povo escolhido por Deus ter dado a eles a lei, por Deus ter dado a eles todas essas coisas, feitos sinais e maravilhas e falado através daquele povo, eles se achavam especiais. Mas Paulo, e eles são especiais, mas Paulo ele traz aqui, nesse contexto da nova aliança, nesse contexto de pecado e salvação, ele coloca os judeus e os gregos no caso, ele se relaciona com todos os outros povos que não são judeus. Então nós se encaixamos nisso. Ele coloca os judeus e o resto do mundo em pé de igualdade, que dentro entre o relacionamento entre nós e Deus, nós somos a mesma coisa, não temos diferença. Deus não difere nenhum nem outro. Aqui no versículo 10 ele continua. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Então é isso que eu estava falando. Deus ele não trata ninguém com parcialidade. Então não é porque os judeus são um povo eleito, é o povo escolhido por Deus, que Deus vai tratar com uma imparcialidade. Ele vai deixar alguma coisa ali, deixar algum pecado aqui que os judeus cometem e vai pesar a mão em nós que não somos judeus. Não, Deus não trata com parcialidade. Os dois são iguais. Nós somos iguais perante Deus. Versículo 12. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei, serão julgados pela lei. Então aqui Paulo já está falando de novo. A diferença dos judeus e dos gregos, os judeus e os gentios. Os judeus têm a lei, então todos que pecaram, aqui ele está falando primeiro dos gregos, dos gentios. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, falando dos gentios. E todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei, os judeus. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Percebe? Paulo, de novo, ele está aqui,
está cutucando os judeus, está falando assim, ó, os justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, não são aqueles que estão aí ouvindo e que nasceram, que guardam a lei, que se dizem guardar a lei. Não, mas são os que praticam a lei que serão justificados. E aqui Paulo ele usa um termo que vai ser falado muito daqui para frente, né? Um dos temas principais dessa carta de Paulo, que é a justificação. Nos capítulos mais para frente nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas aqui Paulo ele já pega e fala que aqueles que praticam a lei que serão justificados. Gravem essa palavra. Versículo 14. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham lei. Então vamos lá, vamos entender esse versículo 12. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Aqui, o que Paulo está falando? Lembra, a gente tem que voltar lá em Êxodo, lá quando Deus ele pega e dá as leis, dá os 10 mandamentos pros judeus ali, né? Ele pega e fala, o que Deus pega? Na lei está escrito o quê? Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Todas essas leis foram Deus que deu, correto? Aí Paulo fala assim, ó. Quando, pois, os gentios, aqueles que não são judeus, aqueles que não receberam essa lei, aqueles que não estavam debaixo dessa lei, que não têm a lei, fazem por natureza, fazem aquilo que de dentro do coração, não porque está escrito em alguma coisa, não porque alguém falou, mas agem isso como uma naturalidade, o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Então, mesmo que os gentios, mesmo que esses povos não receberam a lei, não estavam sob o domínio da lei, não estavam cumprindo a lei no seu todo, mas eles cumpriam essas ordens. Por exemplo, a pessoa que não matava, que não roubava, que não dizia falso testemunho, que honra teu pai e tua mãe, e por aí vai, essas pessoas tornavam para si mesmos lei. Eles pegavam essa lei para eles mesmos, porque é algo da natureza, é algo que está intrínseco no coração do homem. É isso que Paulo quer dizer. Essas leis, lembra no capítulo 1, quando Paulo fala que os atributos visíveis de Deus estão aí em todo lugar? Essa lei de Deus está no coração do homem. Paulo está tentando dizer isso, que dentro de cada homem, de cada ser humano, já tem essa lei escrita no coração de Deus, e lá para o final do capítulo nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Versículo 15. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Viu? Estes mostram, versículo 15, estes mostram a obra da lei gravada no seu coração. Mesmo que eles não tivessem recebido essa lei de Deus, mesmo que não estivessem debaixo dessa lei, debaixo dessa ordenança, eles mostram que a obra da lei é gravada no seu coração. O que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Nesses momentos, nessas questões da lei moral, né? Nessa questão de não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, nessas coisas que é confirmado pela consciência deles, está ali, ó, na consciência deles. Eles sabem o que é certo e o que é errado, eles sabem o que devem e o que não devem fazer. Versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Então, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o evangelho. De acordo com esse evangelho, nós seremos julgados, todos, independente se nós estamos debaixo dessa lei ou se nós não estamos. Se nós estamos na velha aliança, se nós estamos nessa nova aliança. Se nós recebemos esse evangelho, nós seremos julgados através dele e através de Deus. Versículo 17.
Mas, agora, Paulo ele vai frisar cada vez mais o ponto dele. No começo, ele estava falando de uma pessoa mais próxima, mas não apontava o dedo. Agora ele vai mostrar verdadeiramente de quem ele está falando e para quem ele está falando. Ele vai falar aqui no versículo 17, ó. Mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus. Se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Aqui Paulo ele vai falando, se você é judeu e faz tudo isso, que acha isso, que é guia dos cegos, e é tal, e tal coisa, que é mestre, e vai falando, agora ele pega e fala no versículo 21, você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar, rouba? Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? De quem que ele está falando aqui? Dos judeus. Aqueles que se devotavam tanto, que se diziam ser tanto cuidadosos com a lei, cuidavam e tentavam viver aquela lei no máximo, viviam aquelas ordenanças. Tinha lá os fariseus, lembra em João quando nós falamos que os fariseus vinham e defendiam, dizendo e tal, e eram estudiosos e faziam tudo aquilo. Vocês fazem isso, e agora contrastando um pouco no capítulo 1, tem todos aqueles pecados que Paulo lista ali. Você diz isso, mas faz isso? Você fala aquilo, mas faz isso, e Paulo vai mostrando e vai apontando o pecado para aqueles judeus. Para aqueles judeus que se achavam melhores, para aqueles judeus que se achavam por ser os escolhidos de Deus, por ser o povo escolhido de Deus, eles se achavam melhores, se achavam numa condição melhor, que não precisavam de nada disso. Então Paulo ele pega e vai falando tudo isso. Versículo 24. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Eu quero só fazer um exercício com vocês rapidinho, que uma vez eu vi isso e eu achei muito interessante. No versículo 17, toda vez que... Presta atenção aqui, ó, que diz assim, ó, mas se você diz que é judeu, se você trocar essa palavra judeu e colocar por um cristão, imagina a situação, que diz assim, ó, mas se você diz que é cristão, confia na lei e se gloria em Deus. Estamos falando para nós hoje em dia. Se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você, que prega que não se deve roubar, rouba? Você, que diz que não se deve cometer adultério, adultera? Você, que detesta ídolos, rouba os templos? Você, que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios ou entre as pessoas que não são cristãs por causa de vocês. Olha o peso que Paulo está colocando. É por causa de vocês, é por causa dos judeus que aconteceu tudo isso. É por causa dos judeus que o nome de Deus é blasfemado. E agora trazendo para os nossos dias, é por nossa causa, é porque nós não vivemos esse cristianismo puro e simples, é por nossa causa que nós não vivemos esse evangelho na sua totalidade, na sua total verdade, é que o nome de Deus é blasfemado. E nós vemos aí vários e vários exemplos disso, que eu não preciso citar aqui, mas nós vemos vários e vários exemplos disso, que o nome de Deus é blasfemado por nossa causa. Porque nós, como cristãos, nós não vivemos isso. Nós apontamos o erro para um lado, mas nós cometemos tantas coisas que às vezes a gente nem se dá conta disso. E é exatamente o que Paulo está falando dos judeus.
Vocês apontam tanto o dedo para o povo, dizendo isso, mas vocês fazem coisas piores ainda. Vocês fazem isso e coisas piores ainda do que eles estão fazendo. Versículo 25. A circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Então aqui Paulo ele pega e toca no ponto também chave dos judeus, que naquela época, quando aqueles novos cristãos, os gentios que estavam se convertendo ao cristianismo, eles estavam se convertendo, tinham algumas pessoas ali, alguns judeus que eram cristãos, que estavam exigindo que esses novos cristãos fossem circuncidados. Lembra da circuncisão que aconteceu lá em Abraão, quando Deus ele pega e chama Abraão, e ali em Abraão começa o ato de circuncidar, que era uma aliança entre Deus e o homem. Aí eles pegam e fazem isso, eles estavam querendo colocar isso. Mas aí Paulo ele pega e entra e fala, a circuncisão tem valor se você pratica a lei. Então, se você não pratica a lei, essa circuncisão não vale de nada. Mas, se você é transgressor da lei, como de fato você é, que é isso que Paulo está falando, a sua circuncisão já se tornou circuncisão. Não vale de nada. Versículo 26. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E, se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você que, embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. Então Paulo coloca em pé de igualdade os gentios. Mesmo que eles não tivessem recebido a lei, mesmo que eles não estivessem com essa lei, mas a lei estava escrita no coração do homem, estava ali para aqueles que cumprem a lei estava no coração e escrita no coração do homem. E ele pega e fala ainda que certamente ele julgará, ele quem? Aqueles que não são incircuncisos, aqueles que são incircuncisos, aqueles que não receberam a lei. Ele julgará você que, embora tenha a letra da lei a circuncisão, embora você tenha nas suas mãos a lei, embora você seja circuncidado, é transgressor da lei. Você tem tudo isso e não aproveita. Você tem tudo isso e não faz. Você diz que mas se for ver no dia a dia, você não é. É isso que Paulo está falando. Versículo 28, e aí ele vai terminar maravilhosamente dizendo assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. E Paulo termina o capítulo 2 colocando em pé de igualdade os judeus e os gentios no quesito de salvação, no quesito de estarmos todos necessitados de salvação, no quesito de que Deus não age com parcialidade e que Deus julgará tanto os judeus quanto os gentios da mesma forma, porque mesmo para aqueles que estão sob a lei e mesmo para aqueles que não estão sob a lei de Deus, a lei que rege a vida, a lei que rege o coração do homem está ali dentro do coração, escrita por Deus. Todo ser humano que nasce já tem essa lei moral de Deus dentro do seu coração e ele vive por isso, e a sua mente e a sua consciência o acusa, dizendo o certo e o errado, mostrando, opa, isso aqui eu estou errando e esse aqui eu estou fazendo certo. Não são só os judeus, mas também os gentios. E os judeus que culpavam tanto, e os judeus que apontavam tanto o dedo, e os judeus que se achavam os santos e os especiais, não é dessa forma que acontece. Não é dessa forma que vai acontecer, que Deus colocou para acontecer. E Paulo vem explanar e explicar exatamente isso. E para nós que somos cristãos, que nós possamos viver Cristo de verdade, viver Cristo na sua totalidade, viver Cristo da maneira que deve ser vivida, uma maneira não fingida, que não seja algo só da boca para fora, mas que seja com a sua própria vida, com o seu coração totalmente entregue, com o seu coração totalmente queimando por Cristo. É isso que nós devemos fazer, para que o nome de Deus não seja blasfemado entre os gentios, entre as pessoas que não conhecem a Jesus. Amém?
Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. E semana que vem nós vamos falar sobre o capítulo 3, que agora Paulo vai começar a falar sobre alguns temas que são bastante importantes, que vai estar na carta toda de Romanos e também em todas as outras cartas. Paulo sempre vai falar sobre isso, sobre justificação, adoção, regeneração, sobre todos esses assuntos, sobre salvação, perdão de pecados. Olha quanta coisa que tem pra gente ver. Espero você semana que vem aqui no YouTube, terça-feira às 8 horas. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.